Bom dia a todos que estão nos ouvindo pelo nosso canal do YouTube. Nessa terça-feira, 31 de março de 2020, a nossa casa continua com todas as suas atividades suspensas, obedecendo assim a orientação das autoridades responsáveis que possamos conter essa pandemia, essa dificuldade, esse vírus que estamos enfrentando. Todas as manhãs, às 10h30, temos um estudo, uma reflexão de um companheiro da casa. Hoje vamos ter a Niceia. E, para iniciar, vamos seguir agora a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, Deus, nosso Pai de bondade, amor, bons espíritos que aqui nos envolvem nesse momento, irradiando a todos que estão conectados conosco através da internet. Ajude-nos nessa manhã a estarmos com o pensamento limpo, com o coração aberto, para que possamos receber essa mensagem de paz, essa mensagem de orientação. Envolva com muito carinho a nossa companheira Niceia, para que seu estudo, sua reflexão atinja todos nós. E assim, harmonizados, pedimos a permissão para iniciarmos esse nosso encontro desta manhã. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, que sejam as nossas primeiras expressões de agradecimento a Deus. Apesar de vocês não estarem aqui fisicamente na casa, não nos esqueçamos, aonde quer que possamos ir, a casa sempre estará em nós. A egrégora da casa de Rita de Cássia sempre nos acompanhará. Então que a paz de Deus, a luz divina, possa sempre nos envolver. O tema da manhã de hoje é o tema da campanha anual, que a cada ano é renovada e sempre procura focar uma temática que possa possibilitar a mudança de paradigmas, a mudança em nossa maneira de pensar, de forma a nos fortalecer em nossa trajetória, nos desafios que enfrentamos no dia a dia. E ao longo do ano ela será desenvolvida por diferentes momentos, em diferentes momentos de estudo. E neste ano trata do servir, o valor do servir, a perseverança no servir, a consciência do servir, a responsabilidade no servir, o dever no servir, em servir, e as diferentes formas de servir. Então, esse tema, o valor de servir, no servir, foi sensibilizado, a campanha foi sensibilizada justamente por uma citação. E essa citação ela foi extraída da obra Fonte Viva, em sua lição 55, Elucidações, onde, no último parágrafo das reflexões de Emmanuel, nessa lição, ele nos diz o seguinte: ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então vamos garimpar um pouco esta reflexão sobre o servir
que é a conclusão da lição, dessa lição do livro Fonte Viva, vamos por partes. Emmanuel nos diz, ajustemo-nos à consciência do grande renovador. Que grande renovador é esse, meus queridos? É o nosso Mestre e Senhor Jesus. Quando tratamos do servir, da temática servir, e temos que ajustar a nossa consciência à consciência do grande renovador planetário, isso nos faz que nós possamos resgatar uma máxima do Cristo, em que ele nos convida ao serviço. Lá em Mateus, em seu capítulo 20, quando Cristo nos diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como todo material deixado pelo nosso Mestre e Senhor Jesus, nos leva a grandes reflexões. Ou seja, precisamos descobrir o prazer em servir. Não apenas o valor, mas o prazer em servir com amor, nas suas diferentes facetas, que a oportunidade reencarnatória nos oferece. E mais uma máxima do Cristo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós, seres a caminho da luz, precisamos descobrir a felicidade em servir. Precisamos, em primeiro momento, descobrir que servir para nós é um dever. Mas à medida que vamos potencializando essa capacidade, este valor, esta alegria, um momento chegará em nossa trajetória para de ser um dever e para a ser realizado com profundo amor. Continuando, Emmanuel nos diz, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, então temos que nos ajustar à consciência do grande renovador, mas não permitirmos que os impulsos de dominação possa atravancar essa conquista, esse desenvolvimento do servir em nós. Que impulsos de dominação são esses? Que impulsos são esses? E aí nós vamos buscar auxílio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, onde nós somos concitados a trabalharmos, mas sempre atentos à humildade, porque todo aquele que se eleva será rebaixado. Para que possamos descobrir o valor em servir, o valor no serviço do bem, nós precisamos atuar com humildade. E no capítulo 7, nós vamos encontrar não apenas essa máxima do Cristo, mas também a recomendação do nosso Kardec, como espíritos da codificação nas instruções dos espíritos, nos convidando, nos concitando que nós observemos a humildade. E o último trecho dessa reflexão de Emmanuel, Emmanuel nos diz, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Ao longo das diferentes trajetórias, quantos convites que já recebemos, quantos chamados, meus amigos. E muitas das vezes a dor nos constrange a lembrar que temos que servir, que temos que ser fraternos, que temos que desenvolver a solidariedade. Mas será que precisamos ser constrangidos? Nós, espíritos e espíritas, que regularmente, semanalmente, quase que diariamente, estamos aqui na casa, aproveitando as oportunidades de esclarecimento que esta casa nos oferece, bem como também outras ferramentas que nós encontramos, inclusive na internet, para o nosso esclarecimento,
Será que nós precisamos ainda desses recursos para sermos despertados à necessidade de buscarmos o servir, ser útil? Afinal de contas, perguntamos para os nossos irmãos espíritos e espíritas, qual é a finalidade da nossa encarnação? Por que aqui estamos? E aí nós vamos buscar auxílio no nosso livro dos Espíritos. Não poderia ser diferente. E lá na questão 132, questão esta conhecida de todos, qual é a finalidade da encarnação, bem como a questão 167, que é qual a finalidade da reencarnação, perguntas semelhantes, com respostas dadas pelos espíritos da codificação de forma semelhante, mas vamos nos reportar a resposta que encontramos na questão 132. Qual é a finalidade de aqui estarmos? Qual é a finalidade de nós retornarmos periodicamente? E aí os espíritos são diretos e categóricos em afirmarem. Deus impõe a encarnação com o fim de nos levarmos, de levar a todos à perfeição. Então, nós aprendemos que a cada oportunidade reencarnatória, nós temos que maximizar o tempo presente. Sabemos de onde viemos, para onde retornaremos. Estamos amadurecendo o porquê estamos aqui, mas desconhecemos quando retornaremos. Se desconhecemos, nós temos o compromisso, o dever, de cada vez mais nos tornarmos úteis a nós mesmos, ao próximo, à causa e, consequentemente, à divindade. E aí, os espíritos colocam também. Nós estamos aqui e, consequentemente, por estarmos na carne, num mundo que oferece grandes restrições, limitações morais, nós teremos que sofrer vicissitudes da existência corpórea. E muitas vicissitudes, a grande maioria, elas são provocadas pelos próprios habitantes da casa planetária, por viverem de forma distraída, inadequada, limitada, distanciados da lei divina. Então, nós sofremos a lei universal da ação e reação. Quando lá no capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um item sobre os flagelos destruidores. E Kardec pergunta, qual é a finalidade dos flagelos? Alavancar o progresso da humanidade. E aí, como nós estamos inseridos nesse momento, nesse meio, e com certeza nós pedimos ou aceitamos, né, a oferta de aqui estarmos vivenciando essa experiência, é porque nós temos o que aprender e o que oferecer, colaborando com a espiritualidade para a amenização, para o ajustamento e bem como para a conquista desse momento, não apenas por nós, mas também por todos aqueles que nos acompanham. E aí, continuando, os espíritos colocam também, é assim que uma lei admirável, de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, através das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios, das vicissitudes que nós enfrentamos, nós aprendemos que tudo em a natureza é solidário. Se a natureza nos dá essa lição de solidariedade, e se nós estamos nesse contexto, fazemos parte dessa natureza, estamos inseridos nessa natureza terrena, temos que aprender a solidariedade. E continuando, então, o que nos falta então? Para desenvolvermos cada vez mais. Aí lá no capítulo 20 do Evangelho, né, nós vamos encontrar um item que é o item 4, missão dos espíritos.
É inclusive uma página ditada pelo espírito Erasto, Os Trabalhadores da Última Hora, o capítulo. E ele disse assim: arme-se de decisão e coragem, vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai! E aí, muitas das vezes, quando estamos diante das ferramentas necessárias para arar o campo que o Pai nos oferece, somos tomados de indecisão, insegurança, dúvida, medo e às vezes até revolta. Não nos esqueçamos que as lavouras são diferenciadas. Não nos esqueçamos que os convites são diferentes e nós precisamos decodificá-los, não acreditando que eles estão sendo oferecidos para o nosso prejuízo e sempre para o nosso bem, alavancando o nosso progresso e o nosso amadurecimento. Então, mãos ao arado. Vamos arar essa terra que a natureza nesse momento nos oferece através do trabalho, servindo, trabalhando. E lá na questão 675, novamente nos reportando a terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. Na questão 675 nós vamos encontrar: toda ocupação útil é trabalho. Então, existem diferentes formas de servir. Podemos servir seguindo vários caminhos. Nesse exato momento, meus queridos, enquanto vocês estão assistindo a esse estudo e nós aqui realizando o estudo, quantos irmãos estão arriscando a sua vida física no campo profissional, cuidando de inúmeras pessoas que se encontram enfermas? Quantos estão cuidando da limpeza de nossas ruas, do recolhimento dos nossos lixos, da segurança pública? Quantos estão diante de um volante, conduzindo tantos outros que precisam estar em outras frentes nesse momento? Estão servindo. Mesmo sendo um trabalho remunerado, eles estão doando-se nesse momento e que nós sabemos que oferece um certo risco físico, né, aos encarnados. E aí na educação intelectual, nós também podemos servir? Nossa, quantos ramos, quantos segmentos nós encontramos e precisamos que cada vez mais a ciência, as artes cresçam, desenvolvam-se, para que nós possamos cada vez mais evoluir. São facilitadores à evolução do ser, à evolução de todas as coisas na casa planetária. E o trabalho, o servir no campo assistencial. Quantos soldados do bem, do Cristo, estão pelas ruas atendendo aos famintos, nas comunidades, aqueles que nada têm. São verdadeiros, corajosos, são verdadeiros servos da seara. E também trabalhar, o trabalho material, a parte pecuniária, para que esses grupos existam, para que esses grupos possam atender às necessidades primárias de outros companheiros. Quantos estão na retaguarda financiando, não é mesmo? Depositando, socorrendo, para que o trabalho não pare. É outra forma de servir. É outra forma de ser útil à sociedade, a si mesmo, à causa. No campo familiar, ora, nós que muitas vezes, né, muitos fugiam do lar com medo dos confrontos, por não sintonizarem com seus entes queridos, e agora, por força maior, todos estão juntos. E tem um amigo que diz assim: todos estão juntos e misturados, né? E é a hora do testemunho.
é a hora de nós vivenciarmos o quê? No ambiente familiar, em nosso lar, a educação moral. Né? Que lá no capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda, nós vamos encontrar a diferença entre caridade material e caridade moral. E a caridade moral já estudamos sobejamente aqui em nossa casa. Né? É a indulgência, é a paciência, é o perdão, é a solidariedade, é a fraternidade, é o trabalhar. Mas muitas das vezes esquecemos também do trabalhar-se. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, 914, em que Kardec nos apresenta questões para como devemos combater o egoísmo, e um comentário dele na questão 917, bem como a resposta dos Espíritos dada à questão 914, eles ressaltam a necessidade da educação moral, que tende a fazer homens de bem. Quer dizer, é o trabalhar-se. Nós precisamos introjetar esses conhecimentos e justamente nesse momento, desse desafio no lar, na sociedade, precisamos exercitar principalmente o autocontrole, a coragem, a fé, a paciência, que serão consequências naturais daquela recomendação que nós encontramos de Santo Agostinho acerca da necessidade de nós nos conhecermos. Mas para que nós possamos iniciar esse exercício constante, periódico, ininterrupto, do conhecer-se, também há necessidade que, paralelamente, um outro exercício seja exercitado, que é o da vigilância. Eu conheço as minhas fragilidades, tenho conhecimento delas, mas eu preciso vigiá-las. E quando nós exercemos a vigilância, melhor nos conectamos com o mais alto e melhor também fazemos o uso do verbo para que não venhamos a magoar, ferir, ultrajar o nosso semelhante. E aí, lembramos imediatamente da recomendação do nosso Mestre Senhor Jesus, quando Ele nos convida, vigiai e orai, não é orai e vigiai e orai. Sabemos que esse momento em que Mateus nos relata, era um momento de oração em que o Senhor Jesus pedia a vigília, o vigiar acordado, no sentido de estar acordado, de Pedro, João e de Tiago, que não conseguiram. Mas nós sabemos que esta palavra reserva-nos um outro sentido, que é observar atentamente, acautelar-se, precaver-se, é o vigiar. E é o que nós precisamos. E como nós podemos servir vigiando? E vigiando o quê? Vigiando as nossas produções mentais. Nós podemos também servir nesse momento observando as nossas produções mentais. Que produções mentais são essas? Elas são geradas pelas nossas ideias, emoções, desejos, sentimentos, intenções, porque nós precisamos saber o que estamos ofertando, o que estamos exteriorizando ao meio ambiente, na psicosfera. O que estamos levando para a nossa psicosfera, para a psicosfera do nosso lar, da nossa sociedade e do nosso planeta. Que psicosfera nada mais é do que conjunto de pensamentos. E como nós podemos servir vigiando-nos? E aí nós nos reportamos a um capítulo magistral da obra O Problema do Ser, do Destino, de Leon Denis,
que tem como título Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Disciplinando o pensamento. E como servir? Vigiando-me, disciplinando os pensamentos. E aí nós precisamos, antes de entrarmos na disciplina do pensamento, o que é a disciplina do pensamento? Quais as consequências de eu não vigiar meus pensamentos? E quais as consequências benéficas da vigilância do pensamento? Precisamos trabalhar alguns conceitos básicos para que melhor entendamos esse processo. E aí, que conceitos são esses? Primeiro, o que é o pensamento? O pensamento tem poder? Até que ponto eu posso acreditar na força do pensamento? Será que os nossos pensamentos podem influenciar o nosso modo de viver? E será que os nossos pensamentos estão influenciando, prejudicando ou beneficiando a família, a sociedade, a humanidade, o tempo presente, a reação que estamos sofrendo? E acaso o universo? Será que nós influenciamos também com os nossos pensamentos, com as nossas exteriorizações de forma positiva ou negativa, acaso o universo também? Mas vamos iniciar com a primeira questão, para que possamos seguir a sequência. O que é o pensamento? Aí vamos recorrer ao livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Quando Ernesto Bozano nos diz o seguinte, define da seguinte forma: são forças plásticas e organizadoras da natureza elaboradas pela mente do espírito. Então, é um material, que é o pensamento, um material plástico, que organiza formas. E são elaborados, esse material é elaborado em nossa mente. Sim. Primeira coisa, que material plástico é esse? Precisamos saber o que é. Da onde se origina? Em segundo ponto, como ele é elaborado, como ele se transforma em pensamento. Então vamos lá. E para entendermos como ocorre a elaboração do pensamento, de forma bastante simples, iremos recorrer à obra Evolução em Dois Mundos, do nosso André Luiz, no capítulo 13, Alma e Fluidos, onde André Luiz nos diz o seguinte, eu estou brigando com essa cadeira aqui, deixa eu colocar aqui. Então, André Luiz nos diz o seguinte, um fluido vivo, multiforme e estuante inestancável a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração pela qual a criatura assimila a força emanante do Criador, espaço em todo o cosmos. Então vamos por parte, né? Vamos por parte. Primeiramente, qual é a primeira informação do nosso André Luiz? Que um fluido vivo que existe nasce de nós, nasce da alma, um fluido vivo, totalmente plástico, pode adquirir várias formas, escaldante, inestancável, quer dizer, nós exteriorizamos esse fluido vivo incessantemente. Jamais passaremos por escassez. Aí ele diz o seguinte, podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico. Por falta de terminologia adequada, com certeza, em nossa casa planetária, ele coloca assim, olha, vamos adotar como subproduto do fluido cósmico. E ele é absorvido incessantemente pela mente humana. E ele coloca em processo vitalista, ou seja, vital. Nós sempre, de forma autônoma, vamos absorver esse fluido cósmico.
E aí, para que melhor possamos compreender, ele nos apresenta uma analogia semelhante à respiração. Como ocorre, né, de forma bastante simples, a respiração? Nós inspiramos, a princípio, né, um fluido puro, vamos colocar um ar puro, e expelimos em virtude, né, de ter atendido às necessidades do corpo, depois um ar impuro, gás carbônico. Não é assim que acontece? Então ele coloca, semelhante ao ar que respiramos, a respiração, o processo da respiração, também esse fluido, que a princípio podemos considerar como substrato do fluido cósmico, ele é consubstanciado na alma do ser. E aí ele continua. A criatura assimila a forma emanente do Criador. Esse fluido ele está esparso em todo o cosmo e, de forma ininterrupta, a alma absorve. E aí o que ocorre em nós? A partir do momento que absorvemos esse fluido, nós transubstanciamos esse fluido. E aí André Luiz fala, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação de si mesmo. Então, a transformação desse fluido é de nossa responsabilidade. E nós, dependendo dessa transformação, transubstanciação, nós iremos influenciar a criação, ou seja, o mundo exterior, o próximo, a sociedade, o planeta, o universo, mas também a nós mesmos. A responsabilidade pela transformação desse fluido é de nossa responsabilidade. Aí continua o nosso André Luiz. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo. Olha só, é o nosso pensamento. E aí ele coloca, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Esses potenciais energéticos, logicamente, eles serão trabalhados, transubstanciados também, em função dos atributos do espírito que o expele, que o exterioriza. Porque a transubstanciação desse fluido energético ocorrerá sempre de acordo com a emoção. Então, o que ocorre? Como ele se modifica? De acordo com a minha emoção. E a emoção reveste a ideia, qualquer desejo, né? Ela o reveste e o exterioriza. Então, são os atributos do espírito que serão os reguladores da qualidade da emoção. Como isso se dá? Primeiro, nós temos os atributos do espírito. E lá nos atributos, nós colocamos sempre o primeiro como sendo inteligência, né? Que nós somos princípios, né, inteligentes, a inteligência. Então, vamos lá, vamos traçar um esquema, né, de forma ilusória. No extremo, nós encontraremos o quê? Nós colocaremos o inconsciente, a forma instintiva, impulsiva, ou seja, nesse extremo, o ser está bem mais próximo do instinto. Ele, pouca consciência tem de si mesmo, usa a vontade de forma inconsciente também. E do outro lado desse esquema, nós vamos colocar a consciência elaborada, né, regrada, lúcida, com responsabilidade. E aí o que acontece? As emoções variarão, irão permear, envolver essa ideia de acordo com o nível evolutivo do ser. Mas nós encontraremos variações dessa emoção de acordo com a situação, para um mesmo espírito, numa mesma existência.
dependendo dos seus valores, das suas aquisições para vivenciar aquela situação. Exemplo. Vamos pegar um exemplo básico. Ainda temos tempo? Quanto tempo nós temos? Então, vamos pegar um exemplo básico, né? A questão do perdão. A questão do perdão. Então, no início, nós, lá na antiguidade, nem seguíamos a lei de Talião. Nós nos vingávamos de forma ilimitada. Hoje, graças à consciência que nós temos, nós conseguimos qualificar, dar qualidade a essa emoção em função da consciência que nós temos, da razão, do discernimento. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos dando qualidade a essa emoção e vamos exteriorizando um material diferente. Que material é esse? Como ele é denominado? Nós encontraremos em algumas obras como sendo formas pensamento ou formas de pensamento. E aí Ernesto Bozano, ainda no seu livro Pensamento e Vontade, ele nos diz o seguinte, que estranhamente simbólicas, as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originam. Aí ele fala, a usura, a ambição, a avidez, né, produzem formas retorcidas na matéria mental. O pensamento preocupado com a resolução de problemas produz filamentos espirais na matéria mental. Os sentimentos endereçados a outros de ódio, de afeição, funcionam como dardos. E nós encontramos em muitas comunicações espíritas, os espíritos colocando que nós sustemos esses dardos venenosos que direcionamos nos momentos de desregramentos, né? Aí ele fala que a cólera faz com que a matéria mental fique em zigue-zague, como um raio. E o medo? Ah, o medo, meus queridos. Sabe que o medo, como ele transubstancia a matéria mental? Ele modifica a matéria mental em substância pardacenta. Quais os salpicos de lama? Substância pardacenta. E aí nós vamos ver que essa matéria mental, essa produção mental, apesar de ser um fenômeno psicológico, transforma-se também quando nós fixamos em fisiológico. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. E o pensamento tem poder? E até que ponto podemos acreditar na força do pensamento? O pensamento nós vamos encontrar no livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, da nossa Sueli Caldas Schubert, ela dizendo que o poder do pensamento é de tal ordem que a sua velocidade supera a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E quando firmamos o pensamento em uma pessoa, com certeza ela captará se estiver na nossa sintonia. E será que os nossos pensamentos podem influenciar o nosso modo de viver? Com certeza. Leon Denis, lá no Problema do Ser, no capítulo 24, ele diz, somos o que pensamos. E se pensarmos com força, vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto ao outro. Nós temos dificuldade em concentrarmos, a não ser aqueles irmãos que já fazem exercícios, né, de concentração. E raramente, Leon Denis coloca-nos, pensamos por nós mesmos. Se raramente pensamos por nós mesmos, o que ocorre? Ocorre que nós somos facilmente influenciados pelo meio, facilmente. E ele coloca, refletimos 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Quantas vezes estamos distraídos, pensando em determinado assunto sério, daqui a pouco vem, né, um sobressalto
de uma ideia que não tem a ver com a nossa linha de pensamentos. E aí, no livro Pensamento e Vida, do nosso Emmanuel, no capítulo 28, Emmanuel nos diz: ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Então, ele coloca que todos os processos de elaboração da vida mental influenciam todos os processos de doença. Olha só que interessante. E ele continua no próprio capítulo 28, alertando-nos, dizendo-nos: sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem de quê? Dos reflexos infelizes da mente. Então, nós estamos, através dos veículos de comunicação, ouvindo os sintomas, né, do Covid-19. Daqui a pouco começamos a sentir. É ou não é? Né? Começamos assim: ai meu Deus, a minha garganta, estou tossindo, ai, estou com uma dor no tórax, será que é algum problema? Então, veja bem, ele diz: sintomas patológicos na experiência comum, na maioria esmagadora, ele não coloca raríssimas vezes, não, decorrem de reflexos infelizes da nossa mente e das mentes, né, que estão ao nosso derredor. Então, atenção, olha como é importante a vigilância do pensamento justamente nesse momento. E aí, a outra questão: será que os nossos pensamentos estão influenciando, prejudicando ou beneficiando a família, a sociedade, a humanidade, o universo? E aí, no livro Os Poderes da Mente, da nossa Sueli Caldas Schubert, ela nos diz o seguinte: pensando e agindo com desequilíbrio, o ser torna-se agente possuidor da psicosfera que vive e se movimenta. Pensando com desequilíbrio, nós somos responsáveis pela poluição da nossa psicosfera. Psicosfera é conjunto de pensamentos, cujo resultado, Sueli acrescenta, é a poluição mental. Conforme dizem os benfeitores espirituais, está atingindo níveis alarmantes. Então, a poluição da psicosfera planetária e bem como, né, das nações, dos estados, né, dos municípios, dos lares, dos seres, estão atingindo níveis alarmantes. Então, não é importante a vigilância do pensamento, meus queridos? Que qualidade, como eu estou transformando, qual a qualidade que eu estou dando à matéria mental? Que produto eu estou exteriorizando para o meio ambiente? Mas antes de atingir, antes de sensibilizar o meio ambiente, eu estou danificando os meus diferentes envoltórios, até atingir o exterior. Eu me prejudico e prejudico o meio. Então, nós temos que observar, como nós vimos antes, através de Ernesto Bozano, o medo, só o medo, que nós não podemos nos alongar por causa do tempo para trabalhar as outras variantes. Só o medo, ele transforma a matéria mental numa matéria pardacenta, semelhante à lama. É como nós estivéssemos projetando, atirando lama ao meio ambiente. Aí, continuando. Em nível mental, o contágio é uma realidade. Os seres humanos são altamente sugestionáveis. Nós somos altamente sugestionáveis. Se nós estivermos no meio onde a maioria das pessoas estejam pensando morango, e se eu estiver de forma distraída, vou receber aquela sugestão de buscar um morango e saborear um morango. E aí,
Continuando no livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração da própria Sueli, ela diz: a conexão mental, portanto, é uma realidade no nosso plano terreno. Então, a conexão mental existe e nós temos que aprender a selecionar as sugestões que nos assaltam. E bem como o que eu estou oferecendo à natureza, em termos de matéria mental. E aí tem a passagem do livro Os Mensageiros Rumo ao Campo, aquele capítulo 40, que circulou na rede, né, o áudio da Sueli Caldas Schubert, mencionando justamente como, né, que André Luiz, andando junto com seu mentor, passeando numa via pública, eles observaram manchas escuras, núcleos pardacentos. E aí o orientador explica para André Luiz: ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzida pela mente enferma em identidade de circunstância. E aí ele coloca: orai e vigiai do Evangelho tem uma profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. A necessidade da vigilância do pensamento, para que nós não apenas possamos contribuir para a poluição da psicosfera, mas também não nos tornarmos receptivos desses materiais que muitos irmãos invigilantes lançam no meio ambiente. Temos como vigiar e disciplinar o pensamento? Aí Leon Denis nos diz, lá no Problema do Ser, no capítulo 24. Antes de tudo, é necessário aprender a controlar os nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. Porque quando nós acessamos o livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, lá nós encontramos uma observação feita por companheiros de outras paragens, alertando que muitos auxílios, socorros, muitas assistências deixavam de serem realizadas em virtude da psicosfera impenetrável, impermeável, impossibilitando o socorro a todos aqueles que aqui se encontram. E como disciplinar o pensamento? Como iniciar esse processo de educação do nosso pensamento? E aí nós vamos encontrar o nosso Emmanuel no livro Pensamento e Vida, dizendo-nos a renovação mental para o bem, pensar no bem, um estudo nobre e serviço constante. O servir, ocupar a mente com o estudo, com o trabalho, e assim nós iremos renová-la gradativamente. E ele nos diz o seguinte: é que superaremos o domínio da enfermidade, seguindo esses parâmetros, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, ele coloca que muitas das vezes nós enfrentamos processos letais não apenas porque o comportamento é a efetivação do pensamento. O ato é a finalização do pensar. Então, precisamos pensar de forma correta para que auxiliemos o alto a socorrer-nos e para que futuramente não venhamos a enfrentar novos flagelos. A educação mental é primordial. A vigilância tem que ser constante e buscar sempre a oração
para a elevação do nosso padrão vibratório. E se nós vigiamos o que pensamos, a nossa produção mental, melhor nos concentraremos nos momentos de oração. Muito teríamos ainda que colocar. Mas nós queremos, para finalizar, trazer um apontamento da nossa Joana de Ângeles, que diz assim: o Espiritismo proporciona novas construções mentais. Se não fosse a doutrina espírita, aqui não estaríamos. Se não fosse a doutrina espírita, não entenderíamos que hoje estamos sofrendo a reação de muitos momentos de invigilância e principalmente por distanciarmos da necessidade de melhor pensarmos, de disciplinarmos o nosso pensamento. E temos que agradecer profundamente ao responsável de hoje nós gozarmos essa doutrina dos Espíritos, que é o nosso Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, o nosso Allan Kardec, que hoje, 31 de março, nós lembramos do nosso codificador, porque foi a data que ele retornou à pátria espiritual. E resta-nos a dizer, do coração, obrigada, Kardec. Obrigada pelo teu esforço, obrigada pela tua dedicação, obrigada pelo desafio que você abraçou e obrigada por hoje nós gozarmos da doutrina dos Espíritos nesse momento doloroso que todos nós estamos vivenciando, mas que sabemos que é um momento decisório para a renovação da nossa casa planetária. A todos vocês, a todos nós, muita luz, muita paz e que o Senhor Jesus e a Senhora Maria de Nazaré possam sempre nos fortalecer e que sempre tenhamos a certeza que através de um pensamento firme, de um pensamento direcionado para o bem, nós seremos que nem aquele beija-flor da parábola do incêndio da floresta. Através de cumprir a nossa parte, estaremos contribuindo para descortinar essa psicosfera pestilenta, difícil, para que melhor todos nós sejamos auxiliados, socorridos e amparados. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Obrigada, Nilceia. Vamos agradecer, então, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a todos os bons espíritos que aqui nos envolveram, a todos esses ensinamentos, que precisamos nos vigiar, que precisamos ter os nossos pensamentos elevados em todos os momentos de nossa vida. Ajude-nos, Senhor Jesus, a lembrarmos a todo instante dos seus ensinamentos e do seu Evangelho. E assim, com o coração mais leve, pedimos que todas essas boas energias possam atingir a todas as pessoas que nos assistem, a todas as pessoas necessitadas, a todas as pessoas que nesse momento estão com um pensamento um pouco diferente, para que elas possam ser amparadas pelo nosso Mestre Jesus, por Maria de Nazaré e por esses bons espíritos que sempre nos envolvem. Graças a Deus.